Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Na semana passada, um juiz federal deu uma decisão na qual diz que as religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, não são religiões. Isso causou uma enorme comoção na sociedade e envolveu, inclusive, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, o NEAB. Para conversar com a gente sobre essa decisão e os reflexos dela na sociedade, está aqui a coordenadora do NEAB, a antropóloga Cleide Amorim. Obrigado por sua presença aqui na GV News. Sou eu que agradeço. Né? Doutora Cleide, em que essa decisão do juiz causou impacto e afetou as relações entre as raças no Brasil? Apesar de vocês dizerem que não existem raças, né? Sempre tem essa discussão se existe ou não existe raça, mas há um preconceito da sociedade com relação a essas religiões. Essa decisão desse juiz reforçou esse preconceito, chegou a reforçar esse preconceito? Qual o impacto dessa decisão nas religiões e na sociedade como um todo? Olha, Roberto, essa decisão, infelizmente, ela reforça e ela revela, né, traz à tona um pensamento que ainda está muito enraizado na sociedade brasileira. Né? A gente tem um preconceito muito grande, secular, aí sobre as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda e outras religiões também, desse segmento, né? E, infelizmente, quando um agente do Estado traz, né, à tona uma fala como essa, né, isso faz com que as pessoas se sintam mais livres para expressar essa intolerância, né? A gente acredita que isso suscita intolerância, isso suscita inclusive ações violentas que já vêm acontecendo contra as casas, né, dessas religiões, os templos religiosos no país inteiro. Uhum. Quer dizer, e vocês discutiram muito isso essa semana, né? Quer dizer, foi um tema de discussão forte no NEAB essa semana. Que tipo de discussões vocês tiveram lá na UFES durante esse período? Olha, nós começamos uma discussão aí pela rede, né, pela internet, com um grupo que nós temos, que chama-se Religafra, um grupo de estudos e pesquisas sobre religiões afro-brasileiras. E nessa semana, na quarta, nós fizemos uma reunião no NEAB com sacerdotes, com representantes de algumas entidades do movimento negro e entidades que também discutem sobre religião, né, o Conselho Estadual aqui de Ensino de Religiões, né, e algumas outras entidades, e a gente decidiu por fazer, né, alguma manifestação aí contra esse tipo de atitude de um agente do Estado, né, em vista que o nosso Estado é um Estado laico. Né, os agentes do Estado têm a responsabilidade sobre aquilo que eles falam, não podem então expressar a opinião do Estado, que é laico, né, em favor de uma ou outra religião, qualquer que seja. Né? Ou inclusive no sentido de não inibir as manifestações religiosas, culturais ou quaisquer liberdades que os sujeitos têm garantidas por lei, né? Nós temos esses direitos garantidos na Constituição, todos nós, seja de qualquer religião ou os que não têm religião também, essa liberdade de expressão da cultura, das suas convicções, né, do ir e vir. Mas nessa decisão, praticamente, ele desqualifica essas não são. Quer dizer, o não ser é uma desqualificação pesada para um grupo de milhares de praticantes do país. É uma decisão que a gente considera até de um certo fundamentalismo, né? Porque você reconhece como religião apenas um modelo, que é o modelo europeu, que tem livros sagrados, né? E tem outras religiões do mundo, no Oriente, inclusive, que não têm livros sagrados, pelo menos que os livros não são conhecidos aqui no mundo ocidental. Então você desqualifica uma religião que já é reconhecida não só no Brasil como religião, né, as religiões, também no mundo a gente tem o candomblé e a umbanda em outros países, inclusive que reconhecem como uma religião derivada do Brasil, né, nos Estados Unidos e outros países aí, né, do chamado Primeiro Mundo. E você vê uma autoridade brasileira e em desencontro, inclusive,
a alguns acordos que o Brasil já é signatário internacionalmente, né? O Brasil já é signatário de convenções internacionais que pregam a liberdade de expressão das culturas, das manifestações, sejam elas de quaisquer grupos étnicos ou raciais, indígenas, descendentes de africanos, grupos de outros países que aqui vivem também têm as suas convicções, têm as suas manifestações culturais, né, como os grupos europeus que vivem aqui também têm as suas igrejas, têm as suas festas e tudo. Quer dizer, o Brasil é um país internacionalmente conhecido por manifestar-se a favor dessas liberdades, a favor dessa diversidade cultural que nos é peculiar, né? Então, isso vai em desencontro completamente, não só ao ordenamento jurídico, às leis, né, brasileiras, à própria Constituição, mas também a essa mobilização que o país faz em favor dessa diversidade cultural. A gente está às vistas aí de uma Copa que se falou, a Copa contra o racismo, né, e aí um agente do Estado instigando, né, a intolerância. Isso realmente é inadmissível. No núcleo lá, quer dizer, que tipo de discussões, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o trabalho que o núcleo faz, né? Que tipo de discussões o núcleo fomenta? Como é que é o trabalho do núcleo de estudos afro-brasileiros? Como é que eles desenvolvem o trabalho dele? Olha, nós temos discussões em vários segmentos, né? Nós temos uma preocupação muito grande em fazer formação de professores, formação das pessoas nessa discussão étnico-racial. Nesse sentido, a gente já fez alguns cursos de aperfeiçoamento, de especialização voltado para professores, principalmente professores da rede pública. E esse ano a gente vai fazer mais uma formação, deve iniciar no final agora deste ano, de aperfeiçoamento voltado para os professores, para discutir a questão racial na escola. A gente tem também grupos de pesquisa, né, sobre a questão, por exemplo, das cotas na universidade, sobre os jongos e congos aqui no Espírito Santo, que já fez um amplo levantamento aí dos grupos de jongo, jongos, caxambus, congos, aqui de norte a sul do estado. A gente tem um grupo que trabalha com religiões afro-brasileiras, né, o Religafro, que também temos um grupo de dança e música que se reúne o Aracorim, que se reúne na UFES aos sábados, né, um grupo de extensão, né, de atividade. Temos várias atividades lá, né, que são abertas a qualquer pessoa da comunidade. Inauguramos essa semana uma discussão sobre racismo na mídia, né, relações sociais negro e mídia, para justamente discutir como o negro ainda é representado, o que sai sobre a população negra na mídia, né, sobre as atividades culturais da população negra. Aí envolve, né, todas essas representações aí, muitas vezes racistas, que saem sobre a cultura afro-brasileira. Então é um grupo que junta professores da parte de comunicação social, também da área de ciências humanas, ciências sociais, da educação. Então a gente tem uma série de atividades. Temos um programa de rádio, né, o programa Afrodiáspora, que é veiculado na rádio universitária aos domingos, das 16 às 18 horas. Todos estão convidados a ouvir, né? Eu sei que a gente disputa horário aí com horário de outras atividades de futebol, né? É uma disputa difícil, né? Mas o programa tem uma aceitabilidade muito boa, tem uma audiência muito boa. A gente sempre está levando entrevistados lá também para discutir aí os temas, né, da semana, nessa questão étnico-racial. Então a gente tem uma série de atividades e está aberto a fazer outras tantas atividades, né? Estamos envolvidos aí na discussão sobre a educação quilombola também, juntamente com a CEDU, e temos uma série de atividades aí envolvendo essa questão étnico-racial no Estado e no país de forma geral, né? Dentro dessa colocação sua, da discussão aqui no Estado, como é que está o Estado do Espírito Santo nessa questão racial? Nós somos mais ou menos racistas do que os outros? Dá para medir isso ou todo mundo tem problema aqui? Olha, infelizmente a gente tem um parâmetro nacional de que o Brasil ainda é um país muito racista, né? É um país de racista que as pessoas não assumem o racismo, né?
E eu acho que uma discussão que vem tomando corpo é justamente a do racismo institucional. O racismo que é praticado de forma, às vezes, subliminar ou, às vezes, de forma mais declarada pelas instituições públicas, pelas grandes empresas, né, contra as pessoas afro-brasileiras, né, as pessoas negras. Aqui no estado a gente teve alguns avanços, né, a gente precisa reconhecer também. O ano passado foi criado o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, juntando, que é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais, unindo aí representantes de diversos segmentos, movimentos sociais. Eu estou lá representando a universidade, quase todas as secretarias de Estado estão representadas, e a gente tem no Conselho, né, esse Conselho que junta então representantes da população e do Estado e a universidade, discutido políticas, né, discutido realmente um plano para que o Estado implemente aí em favor da promoção da igualdade racial. Realizamos o ano passado aqui no Estado a terceira conferência de promoção da igualdade racial, que foi uma conferência muito grande, muito concorrida, levando propostas para a reunião nacional, né, para a conferência nacional que aconteceu em Brasília, né? Então, acho que a discussão aqui está avançando bastante. A gente tem tido contribuições muito boas aí das pessoas que discutem, dos movimentos sociais, em favor da educação, em favor, né, da implementação de políticas. Eu acho que a gente tem crescido, né? Claro que há muito a fazer, né? Quando a gente vê discussões como essa, logo após a decisão do juiz, a Associação de Magistrados do Rio e do Espírito Santo emitiu um parecer apoiando a decisão do juiz, então isso nos diz respeito diretamente, né? Se os nossos magistrados apoiam, quer dizer, isso quer dizer alguma coisa para a gente em relação ao que o Estado pensa, o poder público local também, né? Os agentes do Estado estão... Se há agentes endossando esse tipo de decisão, esse tipo de fala, então isso é um indício para que a gente tem muito a fazer aqui realmente nessa questão, né? Quer dizer, vai de encontro àquilo que a senhora falou, quer dizer, o racismo institucional é altamente preocupante nesse momento, porque as entidades, elas, às vezes, não de maneira direta, mas de maneira indireta, reforçam o que a sociedade já carrega de carga preconceituosa dentro dela mesma, né? Quando você vê autoridades falando, né, e as pessoas que estão em cargos públicos têm uma preocupação, tem que ter uma preocupação em falar coisas coerentes com o seu lugar, né, que é de agente do Estado, né? Você vê... quer dizer, por um lado você tem agentes representando o Estado, desde a polícia militar até os juízes, né, em todos os poderes. E isso realmente reforça essa posição essa discriminação, né, que as pessoas já têm em relação a essas religiões, né? A gente enfrenta uma luta aí intensa durante esses séculos aí, esses últimos 2 séculos, principalmente, em favor da liberdade religiosa, da liberdade de culto, da liberdade de expressão, né? E as religiões afro-brasileiras, elas são religiões, né? E não só, elas trazem consigo todo um conteúdo de cultura, de saberes, que está enraizado na população brasileira, na cultura brasileira como um todo, né? Você tem uma série de palavras, de atos, de influência, né? A culinária, né? Tem o acarajé, que já é reconhecido, né, como um patrimônio nacional. Quer dizer, uma série de coisas que fazem parte da nossa cultura e que derivaram justamente dessa influência africana e afro-brasileira que veio por meio da religião, né, das religiões. Essas religiões, elas serviram para manter, né, essa cultura que estava sendo sufocada, né, pelas culturas ocidentais que para cá vieram, né? Então elas foram uma forma de resistência, né, com a religião, com dança, com a comida, né, com a medicina, né,
proveniente aí do uso de ervas, né, de benzimentos, quer dizer, todo um saber tradicional que vem sendo repassado aí por meio desses grupos religiosos e que tem que ser respeitado. É engraçado que a sociedade usufrui desse conhecimento, usufrui dessa luta negra, mas não reconhece na mesma medida o negro que deu essa contribuição. Quer dizer, há ainda esse embate, né, me parece. Há ainda esse embate, né? Você vê na educação, por exemplo, os livros didáticos continuam repetindo aquela velha historinha aí da união das três raças, e quando você vê a valorização de alguns desses grupos, são os grupos de descendência europeia. Né? Você vê muito pouco da contribuição africana para o nosso vocabulário, para a nossa literatura, para a nossa arquitetura. Falando do pobre do índio, que continua sendo preguiçoso, né? Não foi escravizado porque era preguiçoso. É uma coisa absurda. A gente continua ouvindo coisas absurdas, né? Infelizmente, já estamos no século XXI. Está lá no livro ainda, que a criança que está estudando hoje, que o índio era preguiçoso, o negro era não sei. E a gente repete isso de uma forma, entre aspas, natural, que já não deveria ser. Isso as instituições, o poder público mantém isso ainda. É ele que tinha que tirar, mas mantém. Tinha que tirar, né? Tinha que rever. Há reivindicações há muitos anos a respeito disso. Você tem hoje as diretrizes nacionais sobre educação, muito claras sobre esse conteúdo. Nossa legislação é muito bem feita, tem uma discussão muito interessante nessa parte do ordenamento jurídico, na parte da educação, né, da LDB, mas infelizmente ela não chega onde deveria chegar, não chega na ponta, né, nos professores muitas vezes. Né? Você vê ainda livros didáticos que falam lá, o escravo africano, né, como se fosse uma condição natural do homem africano. Isso, né? E não é, né? A escravidão, inclusive, ela é muito mais antiga, né, do que a escravização do continente africano, né? Do povo negro que veio para cá. Então, você não reviu, os livros não reviram essa postura de falar o homem que foi escravizado naquele momento histórico e veio para cá nessa condição. Né? E aí você vê as pessoas repetindo, né, aprendendo na escola desde a primeira infância aí que o escravo era africano, né? O africano era escravo, fica uma coisa mais ou menos sinônima da outra. E volta àquela velha frase, né? Ninguém nasce preconceituoso, né? Aprende a ser preconceituoso, né? Quer dizer, e a escola está ensinando esse preconceito. Ensina, né? Ensina. Isso causa, inclusive, um desconforto muito grande para as crianças negras que estão ouvindo lá. Quem são os meus antecessores, né? Quem são, de onde eu vim? Quer dizer, eu nasci nessa condição, né, de ser descendente de alguém que já era escravo, né? Não alguém que tinha uma cultura, que tinha um saber, que tinha histórias, tinha conhecimentos que foram, inclusive, essenciais para a formação brasileira, para a construção da nação brasileira, conhecimentos de arquitetura, né? Você vai ver, o convento, que obra maravilhosa, né? Como é que ele foi construído, né? Foi com a moderna tecnologia da engenharia de hoje, né? Quem construiu? Quem levou aquelas pedras lá para cima? Como é que isso foi construído? Com que tecnologia, né? Com que arquitetura, com que conhecimentos, né? Os desenhos, como é que eles foram produzidos? Quem foram os artistas que pintaram as igrejas, né, daqui de Salvador, né, Salvador, Parece Minas, que tinha uma legião de artistas europeus que vinham para cá fazer tudo, né? Só eles sabiam, né? Você tem artistas que hoje, né, como Aleijadinho e outros, são reconhecidos, mas eles não são valorizados, eles não estão quando você fala em exposição de arte brasileira, quando você fala de cultura, de música brasileira, né? Você não vê resgatar dessas origens, dessa forte contribuição dos povos, né? Dos diversos povos, diversas etnias africanas aqui no nosso país, né? Infelizmente. Quer dizer, quando um juiz dá uma sentença desvalorizando a religião, na realidade ele está desvalorizando todo esse trabalho que foi feito durante todos esses anos pelos escravizados e pela sociedade que busca resgatar tudo isso que eles fizeram, né? Quer dizer, joga tudo para trás, né? Joga tudo, né, por água abaixo, porque você tem um trabalho que é feito, que vem sendo feito há tantos anos por vários pesquisadores, pelos movimentos sociais,
conseguindo mudanças significativas, né? O próprio Estado brasileiro assumindo que é um Estado racista, né, e que por isso toma providências, tem as políticas afirmativas. Nessa semana a gente tem aí a aprovação de cotas no Senado, né, que já é um avanço também, porque você chega nas instituições públicas, você não vê o país representado, você liga a televisão, parece que você está num país europeu, né? Quem que aparece? Quem são as pessoas que estão lá para te receber nas instituições públicas, principalmente nos lugares de maior poder, né? Então você vive num país que não se representa nas instituições. Eu acho que você tem hoje algumas políticas afirmativas que vão realmente tentar corrigir isso, né? Nas universidades, no serviço público, para que as pessoas estejam representadas em todos os lugares, principalmente no serviço público, que é o serviço pago por mim, por você, por todos os cidadãos, né? Então, se a gente tem a condição de pagar por esse serviço, a gente quer estar também representado em todos os lugares, né? Que esses lugares deixem de ser ocupados por um pequeno grupo que, né, sempre esteve nesses lugares, né? Então, serviços públicos, lugares públicos são para toda a população. Eu vou fazer uma pergunta agora para a senhora, que eu sei que já fizeram antes, e que vem de encontro a essa sua resposta agora. A senhora é loira. A senhora está falando de negro. A senhora... Por que a senhora está... Não é uma negra que está sentada aqui do meu lado? Essa é uma pergunta que já devem ter feito para a senhora várias vezes. Algumas vezes. Eu gostaria que a senhora respondesse para mim. Por quê? Por que não é uma negra? Por que é uma loura? Olha, o problema do racismo não é um problema dos negros brasileiros, não é um problema dos negros capixabas, não é um problema dos negros goianos, né, que eu sou goiana. Ele é um problema da sociedade brasileira, né? Eu comecei a me envolver com essa questão por meio de estudos, de pesquisas, que eu fiz minha dissertação, minha tese de doutorado sobre a questão quilombola, sobre a cultura negra, e tenho trabalhado nesses últimos anos, né, sobre essa questão. E tenho a plena consciência, eu acho que a gente tem essa voz meio militante também, além da produção do saber econômico, além da ciência, tem uma voz militante que fala. O problema do racismo não é um problema seu, nem de outros negros, é um problema meu, é um problema de você, espectador. Nós não queremos criar nossos filhos repetindo que existem pessoas que são diferentes porque têm a cor da pele, ou os traços, ou o nariz, ou o cabelo diferente, né? Todos têm que ser respeitados exatamente como são, né? Do jeito que optarem por ser, diferente de serem homens, mulheres, negros, brancos, orientais, né? Quer dizer, nós todos pagamos impostos, né? Os mesmos impostos, uns pagam mais, outros pagam menos, né? Mas nós queremos ter os mesmos serviços, né, os mesmos serviços com a mesma qualidade de uma escola pública, né, de um determinado estado, de um determinado bairro, a mesma qualidade de asfalto de um determinado bairro, de pessoas que têm maior poder aquisitivo, outras que têm menor, né, o mesmo direito de professar nossos cultos, nossas religiões, né, todas elas, ou de não professar também, quer dizer, todo mundo tem que ser respeitado, né, independente da cor do cabelo, da cor da pele, né, isso é uma coisa que a gente tem tentado, né, por meio das pesquisas acadêmicas, demonstrar e levar esclarecimento, produzir saberes, mas também por meio dessa ação de formação, de discussão, né? Eu acho que essa provocação, nesse momento do juiz federal, para a gente é ruim, porque reforça o preconceito, reforça a intolerância, mas, ao mesmo tempo, é um momento privilegiado para a gente trazer essa discussão à tona, né? Que país nós queremos? É um país dividido? É um país de apartheid? Né? Ou é um país onde todas as pessoas de todas as cores, de todas as origens, né, de todas as situações socioeconômicas sejam igualmente respeitadas? Né? Isso é o que a gente procura, né, e anseia, né? Tem essa expectativa. Nós somos otimistas, né? Eu acho que o povo brasileiro é essencialmente otimista. Eu acho que a gente já tem que reconhecer que o país teve muitos ganhos
nas últimas décadas, né? Avançou muito na legislação, avançou muito nas políticas afirmativas, ainda está aquém do que nós desejamos, né? Nós queremos mais, nós queremos que chegue a um estado realmente de respeito, de condições iguais de vida, de sobrevivência, né? De formação, de educação para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente já avançou e realmente tem que parar nesses momentos e discutir, né? Por que essas religiões são agredidas, são atacadas, né? Religiões que atendem centenas de pessoas que procuram gratuitamente, né? Você vai em casas eu já fui em várias casas de matriz africana, tanto de candomblé, tanto de umbanda, nunca fui cobrado, né, para entrar nem para sair, né? Então, por que essas pessoas que estão trabalhando, se doando gratuitamente aí para atender, né, são discriminadas? Por que a fé delas é diferente de uma outra fé de outras religiões que tem livro, entendeu? Elas merecem menos respeito por isso, né? Por que esses saberes que se perpetuaram aí diante de barbáries, diante de perseguições, né? A gente vê na história brasileira alguns períodos históricos em que a polícia, né, desmontava, quebrava essas casas. Tem o famoso quebra de Xangô no Pernambuco, né, que foi emblemático, né, que a polícia acabou com as casas, né, pessoas morreram. Quer dizer, tanta perseguição que a gente teve historicamente, isso não pode acontecer novamente. Nós estamos no Estado democrático, de direito, né? E a gente não pode permitir que pessoas sejam agredidas por ter religião ou por não ter religião ou por professar determinado tipo de fé, né? Isso é inconcebível, né? Em pleno século XXI, né? Em um país que justamente está fazendo uma Copa, né, contra o racismo, né? Um país que tem a segunda maior população negra, né, do mundo, né? Nós perdemos apenas para a Nigéria, né? Então, mais de 50% da população. Então, que país é esse, né? Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui no GV News Entrevista, né? Aquela coisa, né? Pare de olhar para a minha pele, escute mais o que eu digo, né? Exatamente. Né? Então, eu queria agradecer, obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, esses esclarecimentos dos nossos telespectadores, para a gente começar a pensar nas coisas e um pouquinho mais de conteúdo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos lá na Universidade Federal do Espírito Santo, no NEAB, disponíveis para quem quiser, né? Temos uma página também no site da UFS, chama neab.ufs.br. Quem quiser mais informações, quiser dar sugestões também, a gente está aberta lá para sugestões das pessoas também. Tá? Obrigada. Obrigado. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com outras informações. GV News, porque informação é coisa séria.